TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Roberto Campos Neto está em período de silêncio em função da decisão do Copom que vai rolar na próxima quarta-feira. Na prática, significa que ele não pode abordar nem lateralmente qualquer pista sobre política monetária. O que sugere, Gui, que o tipo de conversa tenderá a ser muito mais sobre política fiscal. Porque nesse terreno, o RCN vai poder pisar muito mais do que no terreno monetário. Por aí a sua expectativa também para a gente mergulhar no mercado à vista? Léo, para não falar que não vai ser uma resenha de bar, né? As pessoas vão tentar cutucar cada vez mais ele, quebrando um protocolo para tentar agilizar essa queda de taxa de juros, mas ele se demonstrou bem, como eu posso dizer, calmo, não seria calma a palavra, mas ele não estava em nenhum momento querendo fugir do contexto das perguntas ali do Senado, e hoje, naturalmente, ele tende a se esquivar bem de qualquer situação alavancada que venha surgir para cima dele a respeito de política monetária. Já o fiscal, vai ser o oposto, né? O Roberto Campos Neto pode trazer algumas provocações ali para os agentes de governo, que vai voltar sempre a falar que a taxa de juros está muito elevada e cortando o crescimento do país. Estou ansioso para assistir, inclusive. Atenção, vamos para algumas das perguntas que chegam aqui depois da abertura do mercado à vista. O Ibovespa está renovando a mínima intradiária, recua 0,10%, são 102.211 pontos, Gui, enquanto a moeda americana cai 0,50%, voltou a encorpar o viés de baixa, R$ 5,026. Curva de juros desidratando numa média de 4 pontos base em toda a extensão, ou seja, os 3 personagens principais são baixistas. Eu já tenho condição, e não é todo dia que eu consigo, de narrar todas as blue chips às 10h07. Geralmente tem sempre um ou outro papel que exige um pouco mais de tempo. Vamos à leitura então. Atenção, abre a latinha e vem com a Ambev. A Ambev 3 é o ticker, alta de 0,21%. Os papéis a R$ 14,24. B3SA3, alta de 0,18%. E os papéis a R$ 11,27. Chegamos aos bancões. Banco do Brasil recuando 0,07%, R$ 42,66. Bradesco, alta de 0,37%, R$ 13,53. Muito mais cor verde do que vermelha aqui no Home Broker, hein? Aí nós vamos para outro bancão, Itaú Unibanco e Tube 4, num avanço de 0,47% a 25,46, e Santander, a Unit, avançando 0,80% a 26,40. Direto e reto para o Quarteto de Ferro, tão aguardado Quarteto de Ferro hoje. CSN vai ficando no 0-0, agora sobe 0,07%, mas sem direção clara, R$ 13,56. Gerdau, alta de 0,33%, R$ 24,25. Aí nós chegamos a Usiminas, alta de 0,43%, R$ 7,06. E Vale, em linha com o que nós antecipávamos, com o termômetro das ADRs lá no pré-mercado, ou dos ADRs de Vale lá no pré-mercado americano, e mesmo com as projeções, com base nos resultados que frustraram expectativas, está de fato caindo. Vale 3 recua 1,45% a R$ 69,23. Mas é uma queda, o Gui naturalmente que vai comentar depois que eu fizer aqui o panorama, relativamente tímida ou em linha com o que se imaginava. Não supera 2%, não chega a 3%, 4% de recuo. Saímos do Quarteto de Ferro, chegamos a Eletrobras, Elet 3, 0-0, R$ 34,00 cravados, Elet 6, 0-0 também, R$ 38,03. Na sequência, Magalu, recuo de 0,64%, MGLU 3 nos R$ 3,08. Petrobras, subida média de 0,40%, Petri 3, 29,80, Petri 4, 26,88. E Suzano está avançando 0,44% a exatos R$ 38,43. Na composição do Ibov, Gui, atenção para os destaques. Grupo Soma, Arezzo, Pets, Via e Vale tem um recuo médio de 2,6%. São os papéis que mais caem. Na ponta oposta, Localweb, São Martinho, Azul, Multilaser e Gol são os papéis que mais avançam. É o que, aliás, Multiplan, pessoal, Multi 3, Multiplan, são os papéis que mais avançam. Mas é um avanço médio na faixa de 1,03%. A exceção, de fato, é Localweb, que está avançando 3,32%. De fato, é o maior destaque que nós temos aqui. Pois não, Maestro Gui, a sua leitura, o mercado à vista, está devidamente aberto e na sequência tem as perguntas da galera aqui no chat.
Bora, vamos lá, Léo, porque é uma bagunça generalizada as maiores altas e as maiores baixas. Naturalmente, a gente vai ver daqui a pouco uma boa atualização delas. As aéreas, como você já contemplou, a Azul e a Gol, tiveram uma queda muito intensificada na data de ontem, pós apresentação de resultado da Gol Linhas Aéreas. Essa charada quem matou foi o Brunão na parte técnica, né? O gráfico sugere ainda uma movimentação mais baixista. Depois de uma queda de 11% de Gol, ela subiu 1 agora nessa abertura, é natural, mas não sugere que venha a se recuperar toda essa movimentação da queda. Eu ficaria ainda de fora das aéreas, esperaria a chegada dos suportes para que você possa atrelar uma movimentação mais inteligente nesses papéis que são tão voláteis e também mais frágeis. Na ponta oposta, quando a gente fala, e local web está numa região compradora e sugere com esse movimento de melhoria no índice futuro que nós tivemos nos últimos minutos, que também embarque numa situação mais produtiva. Nas maiores quedas, é aquilo que dá uma confusão para o nosso ouvinte, né? O DI está caindo e boa parte do cenário que nós estamos falando, como uma Soma, como uma Pets, são empresas que poderiam estar reagindo de um formato mais positivo. Mas essa correlação essa semana também não fez sentido algum. Então tem que tomar muito cuidado, porque o mercado está contabilizando todo esse cenário inflacionário, política monetária e também os balanços trimestrais. Então está tendo muita rotação de dinheiro e os papéis mais frágeis estão perdendo atratividade. Falando em papéis mais frágeis que estão perdendo atratividade, eu reitero uma preocupação adicional em Via. Via está de novo em cima de um baita de um suporte a qual o Bruno nos contempla. O papel ainda está em leilão a R$ 1,72 e caso não venha conseguir se manter de pé, é R$ 1,30 e depois R$ 1. Então tem que tomar bastante cuidado com Via 3. Os bancos, Léo, tiveram ontem um movimento oposto do esperado, tiveram uma queda, recuperam basicamente 1/3 apenas do movimento. Então os bancos podem ajudar a diminuir o impacto de uma queda do Ibov e naturalmente Vale 3, a gente vai comentar agora, que cai agora 1%, tem um arrefecimento da sua queda, o consolidado da minha compra é uma queda de apenas 3,75%. Então, apesar de a gente ter flagrado várias movimentações dia a dia aí, o acumulado da compra é menos 3%. Tranquilo estamos. Vale 3 não teve o impacto agressivo esperado pelo balanço, devido às prévias já terem sido provisionadas. O que a gente vai ter que ficar de olho, naturalmente, é essa expectativa que o Bruno ainda tem da queda do minério de ferro, que pode impactar o papel lá para 67 e 66 reais. No demais, Léo, o que me chama atenção também é Lojas Renner, um papel que estava num range de compra que não tracionou comprador e agora embica para baixo num cenário bem feio, tá? Acho que daqui a pouco, de novo, em menos de 2 minutos, quando você for atualizar as maiores altas e as maiores baixas, vai obter uma boa reviravolta. Tá aí Guilherme Cunha com o comentário amplo a respeito do glorioso mercado à vista. Atenção, pessoal, nós temos o início dos trabalhos na sessão de debates temáticos lá no Senado Federal. Rodrigo Pacheco está abrindo oficialmente o protocolo. Ele está ao lado de Fernando Haddad, que aparece à sua direita, a imagem está fechando, mas mais à esquerda está a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central. Então, senhoras e senhores, eu só preciso pagar uma caixinha que chegou aqui, você responde no pique, Gui, e nós vamos para a cobertura, porque é só abertura protocolar por hora. O Heitor Renan mandou R$5 com 50 centavos em barras de ouro. Salve TC, primeiro superchat da vida. Parabéns pelo trabalho. Poderiam comentar um pouco sobre Raiz 4? É bom pro longo prazo? Vai lá, Gui, no pique. Bora, vamos lá, deixa eu só puxar aqui a atualização a respeito da companhia, tanto dados fundamentalistas, como também as partes técnicas para longo prazo, que é o começo da pergunta do nosso ouvinte, já traz uma obviedade que sim, tá? Mas o longo prazo, ele também pode trazer uma situação de melhorias de aquisição. Quais são os melhores preços para adquirir Raizen? E é lá na faixa dos R$2,30. Por lá, a gente pode trazer uma expectativa de melhor compra para o papel, que sobe 7% dentro desse mês. Ele tem uma queda, Léo, uma desvalorização acima de 50% nos últimos 12 meses e 20% pode estar provisionando de retorno de preço, se Raizen melhorar o ROI nessa próxima apresentação do primeiro trimestre. Apesar de ser um ótimo papel para longo prazo, eu não compraria antes dos R$2,30 e conhecer os dados do resultado trimestral da companhia.
Bela resposta, maestro Gui. Vamos lá então, vamos para o Senado, para a abertura dos trabalhos. Rodrigo Pacheco está fazendo ali a leitura protocolar. A gente vai naturalmente que expandir a imagem e trazer para você. É um começo bastante no ritual, né? Tradicional. Ele vai dizer do que se trata, qual que é a pegada especificamente. Nós já temos condição de ouvi-lo, vamos fazer. Senhor Guilherme Macedo Reis Mercês, diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Senhor Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Senhor Fernando Martins, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Deixa eu aproveitar que ele está destrinchando a presença de algumas autoridades para passear aqui pelo Home Broker, enquanto o Rodrigo Pacheco está falando aqui em paralelo e a gente vai ouvindo ele ao fundo. A gente tem São Martinho como papel que agora de longe mais sobe na composição do Ibov, 3,15% de ganho, SMTO3 está avançando firmemente. Local Web, que chegava a subir 3%, agora avança 1,95%. E nós temos um leilão, MRV E3 é o ticker, os papéis da MRV foram devolvidos a leilão quando subiam 0,77%, e na ponta oposta a gente não tem nenhum leilão de baixa, e nós temos os papéis de Pets caindo quase 6%. Coloquem no radar aí. Vamos ver se a gente tem agora a apreciação da sessão em si, me parece que é para onde está indo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Após será aberta a fase de interpelação pelos senadores inscritos, organizados em blocos, dispondo cada senador de 5 minutos para suas perguntas. Os convidados disporão de 5 minutos para responder a totalidade das questões do bloco. Os senadores terão 3 minutos para a réplica. As inscrições dos senadores presentes serão feitas por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa dos trabalhos. Neste momento, nós temos o Ibovespa chamando a atenção pela renovação da mínima intradiária, 0,21% de recuo, 102.092 pontos. A Vale está caindo 1,27%, R$ 69,38. Petrobras segue buscando dar alguma sustentação para o Ibov, que tem no varejo grande parte da perda. Pets, Grupo Soma, Açaí, Lojas Renner são os papéis que ao lado de Magalu mais se destacam nas desidratações. Pets chega a perder 6,13%. A mesa de trabalhos, o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra de Estado do Planejamento, Simone Tebet, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, todos os demais convidados, cuja inteligência e reflexões serão muito importantes para o amadurecimento desse tema referente a juros, inflação e crescimento econômico. Minha saudação especial a todos os meus colegas senadores e senadoras, todos os senhores e senhoras que nos acompanham presencialmente pelo sistema remoto e também pelos meios de comunicação da TV Senado. Minha saudação à imprensa que faz a cobertura desta sessão de debates. É sabido que o nosso país já viveu momentos de grande instabilidade econômica, o trauma da hiperinflação nos anos de 80 e 90, em que o aumento anual de preços chegava a patamares inimagináveis, assombra os brasileiros até hoje. Nossos pais e avós, no meu caso, conhecem bem esse período da nossa história e nos contam as desventuras e dissabores outrora experimentados neste contexto. A superação deste problema com o plano real... O Ibovespa chega à mínima intradiária, 0,33% de recuo, 101.975 pontos. Daqui a pouco, Bruno Mazzoni de volta para trazer o suporte gráfico no contexto deste evento que acontece no Senado. Rodrigo Pacheco abre formalmente a sessão, estamos pagando a informação e acompanhando o texto dele. Na sequência, as autoridades que preenchem a mesa principal do plenário do Senado vão falar. A taxa básica de juros da economia, principal instrumento de política monetária do Banco Central, pode ter efeitos severos sobre o desempenho da economia. Se a contração do crédito por parte da população e das empresas é impactada pela variação da taxa Selic, é simples perceber que uma taxa de juros alta prejudica o consumo e o crescimento econômico, configurando entrave ao desenvolvimento nacional, à erradicação da pobreza e da marginalização e à redução das desigualdades sociais e regionais. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como figuram no artigo 3º de nossa Constituição. Ao mesmo tempo em que não é viável o aumento descontrolado de preços, também não se deseja o estrangulamento da economia no curto prazo.
Temos pleno entendimento, senhoras e senhores, de que os agentes econômicos trabalham com expectativas. Essas expectativas impactam os rumos da economia. Ademais, a população brasileira, que em sua imensa maioria ocupa os estratos mais pobres da economia, também possui expectativas. Expectativas de suprir suas necessidades, de ter acesso à alimentação, à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer e a tantos outros direitos sociais, a exemplo daqueles esculpidos no artigo 6º da nossa Carta Magna. É necessário perseguir, então, esse equilíbrio de expectativas. Esta casa não se furta a nenhum tipo de debate. Nós, senadoras e senadores, não nos acovardamos. Os mais diversos temas foram e são enfrentados na Casa Alta. E neste dia especial, sinto-me extremamente honrado por presidir esta sessão. Uma sessão que conta com diversas autoridades da área econômica e tem condições de oferecer conhecimento presente e visão de futuro para o Brasil. Precisamos construir caminhos e apresentar soluções para evitar a perda de poder de compra da população brasileira e garantir o crescimento sustentável da economia. Contem com o Senado Federal nesta jornada de crescimento, desenvolvimento e redução de desigualdades. Agradeço a presença, mais uma vez, de todos que acompanham esta sessão, em especial, quero me congratular e agradecer com todas as autoridades que aceitaram o convite do Senado Federal e abrilhantam este evento. Economia é geração de riqueza com sustentabilidade em prol do povo brasileiro. Vamos prosseguir com a nossa sessão. 10 horas e 21 minutos. O tom de Rodrigo Pacheco é um tom bastante crítico ao Banco Central. Ficou muito claro aqui. Ele deu pouco espaço para a razoabilidade da Selic em quase 14%. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, está sendo chamado para falar. Atenção, pistas podem fazer preço. Vamos acompanhar. Senadores e senadoras, cumprimento a todos na figura ilustre do nosso presidente Rodrigo Pacheco, que tem conduzido os trabalhos de forma exemplar aqui no Senado Federal, colocando o interesse público acima de qualquer outro, no momento em que o país precisa se unir em torno de uma agenda de recuperação da nossa economia. Parabéns pelo trabalho dessa casa. Estou aqui na grata situação de estar ladeado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na presença de vários amigos. E gostaria de, inicialmente, relatar qual é a nossa expectativa em relação à economia brasileira. A agenda de trabalho que nós apresentamos, já desde que fui anunciado ministro da Fazenda, a aproximação que vem sendo feita cada vez com mais sintonia com a área econômica de uma maneira geral, ministra Tebet, ministro Alckmin, ministra Esther Dweck, no sentido de organizar o debate nacional em torno daquilo que nos parece relevante para recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento com sustentabilidade fiscal, social e ambiental, e tomando as decisões que nos parecem as mais justas, não apenas as possíveis, mas, sobretudo, as decisões mais justas. Nós herdamos uma situação, como todos sabem, muito delicada. O ano de 2022 foi um ano absolutamente atípico. As estimativas do Tesouro Nacional foi de que, em virtude do processo eleitoral de 2022, foram gastos valores em termos de renúncia de receita e aumento de despesa, consideradas as 3 esferas de governo, sobretudo governo federal e finanças estaduais, da ordem de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais que o Brasil não dispunha. Isso aconteceu para reverter um quadro que se demonstrava desfavorável ao poder incumbente e que não foi suficiente para reverter o favoritismo do hoje presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo,
esta herança precisa ser administrada de alguma maneira. Nós tínhamos que conseguir reequilibrar as contas públicas seguindo a orientação das urnas, qual seja, não sacrificar os mais pobres, não sacrificar aqueles que dependem do Estado brasileiro para se desenvolver, para as famílias brasileiras que poderiam ser prejudicadas se fossem mantidas as regras anteriores. O que nós fizemos, portanto, foi, em primeiro lugar, antes mesmo da posse, garantir que aqueles que são beneficiários dos serviços públicos e dos programas que atendem prioritariamente as famílias de baixa renda, que eles não seriam descontinuados pela mudança de governo. Você está acompanhando que a moeda americana vai ficando muito próxima à região de mínima, R$ 5,020. Veja o Kendall ali branco, ó, em forte queda, no último gráfico à direita, na perspectiva do Bruno Mazzoni. O Ibovespa está subindo, pessoal, passou a virar 0,06% de ganho, 102.376 pontos, e a curva de juros desidratando em média 5 pontos base e meio. A economia popular para defender o emprego, mínima para o dólar, para defender a renda daqueles que tinham a expectativa de deixar a situação de fome e de miséria ocasionada por vários fatores, externos, internos, políticos e econômicos. O que nós nos propusemos a fazer, portanto, em primeiro lugar, foi garantir a continuidade dos programas sociais. Máxima para o Ibovespa, 102.500 pontos praticamente. E propor imediatamente a desconstitucionalização da regra fiscal e a substituição por um arcabouço que desse ao Brasil um horizonte de planejamento de médio e longo prazo, em que as variáveis macroeconômicas convergiriam para aquilo que nós considerávamos saudável do ponto de vista da rigidez das contas públicas, mas dando condições para os investidores estrangeiros e nacionais acreditar no enorme potencial da economia brasileira, que está simplesmente há 10 anos com um crescimento muito aquém do seu potencial efetivo. Então, nós temos aí uma agenda importante de recuperação da nossa capacidade de crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. Eu sou da opinião que os conflitos distributivos no Brasil são tão severos que eles só se equacionam com o crescimento. Crescendo a uma média de 1% ao ano, 1,5% ao ano, e se nós formos levar em consideração o crescimento da renda per capita, ela é sistematicamente inferior a 1% ao ano, nós não vamos resolver os problemas sociais e as necessidades imperiosas de investimento na nossa matriz produtiva, que está muito defasada, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de infraestrutura. Então, nós temos, sim, que recuperar a capacidade do Estado brasileiro voltar a investir. Ibovespa na máxima intradiária, 102.470 pontos. Desse século. Nós queremos retomar esse padrão de desenvolvimento. Cobra-se, né, com muita razão, o saneamento desse passivo herdado que gerou um déficit nas contas públicas. E para fazer justiça à determinação do próprio presidente da República, nós fomos exatamente na raiz do problema. Quer dizer, se é o caso de, em virtude do orçamento aprovado o ano passado, tomar medidas saneadoras para recuperar as finanças públicas, para onde olhar? Qual é a maneira correta de fazer o ajuste sem penalizar aqueles que dependem do SUS, da escola pública, da universidade pública, da segurança pública, da assistência social e assim sucessivamente? A maneira que nós escolhemos de fazer o ajuste foi abrindo a caixa preta das renúncias fiscais. Vai abordar agora a questão dos jabutis. O Haddad Ibovespa nos 102.683 pontos. Máxima intradiária, 0,36% de ganho. Vale está caindo agora 0,90% a 69,62. Um olhar voltado para a questão da eficiência
do descalabro que se tornou o sistema tributário brasileiro. Uma coxa de retalhos absolutamente ingovernável, uma litigiosidade sem fim, sobretudo no plano estadual, em que o ICMS se tornou um ponto de atenção gravíssimo na nossa economia, mas também no plano federal, como ficou claro a partir de algumas decisões do Poder Judiciário, a mais grave das quais a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que suprimiu, numa decisão, 100 bilhões de reais, 1% do PIB aproximadamente, das receitas primárias do governo federal, sem nenhuma medida tomada no sentido de recomposição dessa receita perdida. O pior é o seguinte, a decisão manda devolver o imposto, o tributo, não para quem pagou, o consumidor, mas para quem recolheu em nome de quem pagou, o que promove, inclusive, um enriquecimento sem causa, porque a empresa cobrou do contribuinte consumidor, cobrou o PIS/COFINS na nota fiscal e agora a empresa vai receber o que recolheu em nome do consumidor. E o consumidor que pagou vai ficar esperando, sentado, porque não vai receber aquilo que foi pago. Então, tirando o fluxo de 100 bilhões de reais, você ainda tem um estoque de 5 anos para equacionar. Depois vieram aí outras medidas, como é o caso da revisão da vida toda, que pode impactar em mais 360 bilhões os cofres federais, e outras medidas que estão sendo julgadas daqui para frente. Aquilo que se alardeava de economia com a tal reforma previdenciária na casa de R$1 trilhão em 10 anos, evaporou com 2 medidas do Poder Judiciário. Então, nós temos que abrir essa caixa preta e discutir com a sociedade, item por item, para onde está indo o recurso público. E nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais explícitos na peça orçamentária, nos seus respectivos anexos de renúncia fiscal, e outros 100 bilhões que não estão na lei orçamentária, porque são tributos que sequer são considerados para fins fiscais, em virtude da frouxidão da nossa legislação, com práticas absolutamente inadequadas e inaceitáveis no mundo desenvolvido. Então, há que se falar em corte de gasto, na nossa opinião, sim, sobretudo o gasto tributário. Ontem nós tivemos... 10 horas e 32 minutos, segue advogando uma perspectiva de maior enfrentamento em relação ao que está classificando como caixa preta dos benefícios fiscais Fernando Haddad. Vamos pagar rapidamente a abertura do mercado nos Estados Unidos. O Caio Melo tem a informação. Fotografia continua no verde, Léo. Dow Jones avançando nesse momento 0,35%, S&P 500 avançando 0,63% e o Nasdaq avançando 0,47%. Da porta para dentro, Ibovespa em alta, 102.673 pontos. O dólar, R$ 5,016. A curva de juros desidratando 5 pontos base e meio em média. Nós ontem publicizamos uma carta da OCDE dizendo praticamente que o Brasil teria dificuldades de ingressar no clube dos países ricos a se manter as regras anteriores de resolução de conflito tributário no âmbito administrativo. Uma jabuticaba brasileira que foi criada talvez com as melhores intenções, mas que está gerando problemas terríveis para nós, inclusive denúncia recente de ontem, anunciada do próprio Ministério Público Federal, em relação à conduta de alguns integrantes do conhecido CARF, e que gera, inclusive no debate internacional, uma certa apreensão de como é que o país do tamanho do Brasil é o único que estabelece uma regra de empate que impede a Receita Federal de recorrer ao Poder Judiciário. Uma anomalia que não existe em nenhum lugar do mundo. Nós estamos, portanto, absolutamente dispostos a enfrentar esse debate com a respeitabilidade que ele merece e, francamente, abrindo as contas e dizendo: nós vamos ficar mais 7 anos sem aumentar o salário mínimo, nós vamos ficar mais 15 anos sem aumentar a tabela do SUS, nós vamos ficar mais 7 anos sem revisão da tabela do imposto de renda, ou nós vamos fazer o ajuste das contas justo, correto, e que está sendo feito
em proveito de um ambiente macroeconômico mais confiável para o Brasil. Termino falando um pouco do assunto que nos traz aqui. Atenção. Eu estou falando da atuação do Ministério da Fazenda. Mas eu queria dizer aos senhores e às senhoras que eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. E nós estamos tomando medidas, inclusive, difíceis de tomar, impopulares, sobretudo por causa do populismo praticado, que surrupiou quase 40 bilhões de reais dos estados no ano passado, mais 60 bilhões de receita federal o ano passado. Só essa conta foram 100 bilhões de reais retirados dos cofres públicos no âmbito estadual e no âmbito federal. Não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que justamente saneiam as contas para permitir um horizonte de planejamento maior. Mas se nós não integrarmos as políticas monetária e fiscal, se nós não percebermos os vasos comunicantes entre elas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer aquilo que a economia brasileira precisa, que é o que vai dar um horizonte de planejamento adequado para nós crescermos com sustentabilidade. Essas coisas não são estanques, essas coisas se comunicam, não são compartimentos. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro. O monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial, porque nós estamos com vários setores da economia drasticamente afetados. Drasticamente afetados. Eu, a todo instante, estou recebendo setores econômicos de vários tipos dizendo das dificuldades. Vai desde uma Santa Casa até uma companhia aérea, passando pelo varejo, passando por vários setores econômicos. Então, nós precisamos compreender que essa harmonização é absolutamente imprescindível para a gente, a partir do ano que vem, crescer com robustez, com segurança e permitir que esse crescimento faça as adequações necessárias desse enorme conflito que precisa ser superado com prudência, com seriedade e, sobretudo, com transparência. Fico por aqui, presidente. Acho que me excedi já um pouquinho. Peço desculpas e agradeço a oportunidade. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encerrando a sua primeira intervenção, a sua primeira fala. Agora a palavra retomada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ver quem que ele vai chamar agora para dar sequência ao evento. O fato é que a moeda americana foi coincidindo com as falas de Haddad numa perspectiva cada vez mais baixista, 0,62% de recuo, dólar em R$ 5,00 com 0,20. Curva de juros desidratando 6 pontos base desde os primeiros minutos do mercado de futuros. Essa é a toada. Me parece com um IGPM bastante deflacionário, como visto e divulgado mais cedo. Nós tivemos recuo de 0,95%. O Ibovespa está no terreno positivo, 0,22% de ganho, 102.541 pontos. Vale segue caindo 1,14%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acaba de ser anunciada. É ela quem, portanto, pega a palavra. Nós seguimos monitorando o mercado em paralelo. Vamos ouvi-la. Cumprimentar as senhoras e senhores senadores, fazer uma deferência especial ao meu estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa da senadora e ex-ministra Tereza Cristina, que aqui se encontra, em nome dela também cumprimentar todos os servidores da casa. É um prazer muito grande voltar ao Senado Federal, agora não mais como senadora da República, mas como ministra de Estado do Planejamento e Orçamento. Mas não tem como não dizer, presidente Rodrigo, até pela forma carinhosa, como sempre sou recebida por Vossa Excelência, de que venho ainda com o espírito de senadora. Me sinto em casa, que fiz amigos, e é esse espírito que alimenta sempre a minha vida pública. Faço, portanto, aqui um agradecimento especial pelo convite, especialmente por estar ao lado do ministro-chefe da nossa equipe econômica, que é o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, estar ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos, e das demais autoridades que usarão a palavra.
Eu vou ser breve, eu fiz um roteiro justamente para não fugir aqui do script, mas gostaria de começar dizendo que essa audiência pública é extremamente importante e salutar. Ela, na realidade, é um retrato fiel da democracia que queremos. Pessoas que pensam diferentes, que têm visões distintas, discutindo os reais e mais importantes problemas do Brasil para buscar, em conjunto, soluções para esses problemas. O tema que nos traz aqui, né, não é por acaso que coloca não só os juros e inflação, mas acrescenta aqui algo fundamental, que é o crescimento. Juros, inflação e crescimento são três coisas que precisam andar juntas, não podem estar isoladas, mas especialmente, da minha parte, é importante dizer, como ministra do Planejamento e Orçamento, o crescimento não pode ficar no meio do caminho. Diante disso, eu gostaria de fazer apenas algumas reflexões. Uma delas é dizer que o Banco Central e o governo federal, e a imprensa acompanha este assunto, têm discutido e debatido muito esta questão. E é importante que o faça, cada um na sua visão. O governo faz uma relação muito forte entre crescimento e taxa de juros. O Banco Central entre taxas de juros e inflação. O governo está a dizer, nosso governo está a dizer, é impossível crescer, temos um crescimento sustentável, duradouro e inclusivo, com alta taxa de juros. O Banco Central dizendo, mas taxas de juros baixas, nós pagaremos um preço que seria o aumento da inflação. Não há contradição, é importante que se diga, nessas afirmações. Da mesma forma que não há contradição, presidente Rodrigo Pacheco, quando nós dissemos que sim, o Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil. Não há contradição em dizer o Banco Central é autônomo, e é bom que o seja. A autonomia do Banco Central é importante para a estabilidade econômica. Mas, e portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política, especialmente os seus comunicados e as suas atas. Diante de tudo isso, eu quero reforçar que tem razão o Congresso, o Banco Central, quando diz que nós não podemos descuidar da inflação. É o pior e mais perverso imposto a se pagar no Brasil, e quem paga esse preço é a população mais carente, os mais pobres. Não há contradição, porém, em ter uma economia mais pujante, querer uma economia mais pujante, gerar emprego e renda com um crescimento sustentável e duradouro. A pergunta que deixo, e a reflexão que deixo e é esta que realmente importa, o que está gerando a inflação? E como combater essa inflação? Se a inflação tem realmente diversos fatores, externos e internos, nós estamos diante de um mundo em guerra, guerra da Ucrânia, nós acabamos de sair mais empobrecidos de uma pandemia sanitária que abalou todo mundo e abalou o Brasil. Se nós tivemos recentemente um fator externo importante e delicado de uma instabilidade institucional, e aqui eu reconheço o papel fundamental do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no dia 8 de janeiro, quero fazer essa deferência aqui de uma forma muito especial, representando a todos nós. Se realmente temos esses fatores, a instabilidade institucional já é coisa do passado. A instabilidade política também já está ficando para trás. E a instabilidade econômica, essa sobre a nossa responsabilidade, quando eu digo nossa, capitaneado pelo ministro Haddad, da equipe econômica do governo federal, nós estamos fazendo a nossa parte. O Ibovespa zerou os ganhos, agora avança 0,03%. Nós temos 102.344 pontos. E a moeda americana caindo 0,56%. R$ 5,023. A temperatura e ver o diagnóstico para se buscar a cura. Da mesma forma, nós entendemos na política. É importante ter o termômetro social, ter o diagnóstico. Nós temos o diagnóstico. E o termômetro social é grave. É grave a ponto do Brasil estar entre as 10 economias, 10 países mais desiguais do planeta Terra. Essa desigualdade, ela é estrutural. E ela é perversa, porque ela
entre mulheres do que homens, entre negros do que brancos, nas regiões mais pobres como o Norte e Nordeste do que no Sudeste. Esse fator é decisivo para entender que a cara mais pobre do Brasil, ela vai se refletir de forma muito direta no futuro do Brasil, que são as nossas crianças. Elas pagam um preço muito alto. A miséria, ela começa na primeira infância e ela se consolida lá no ensino médio, na juventude. Isso tudo para dizer, indo aqui já para os minutos finais da minha fala, que o Brasil tem crescido muito pouco nas últimas décadas. Nós crescemos menos de 1% em média nas últimas 3 décadas. Há algo de muito errado. É preciso entender que temos que ter paciência, planejamento, não podemos ter assodamento, é verdade, ter equilíbrio e racionalidade. É necessário planejar o futuro a médio e longo prazo e é preciso ter políticas econômicas certeiras. Nossa equipe econômica, ministro Haddad, o governo federal sabe onde quer chegar e o que precisa ser feito. Nós precisamos ter crescimento com produtividade. Por isso é que o nosso ministério, capitaneado pelo ministro Haddad, ajudou na elaboração do arcabouço fiscal. Sabemos, intramuros, que temos que fazer um dever de casa, que não podemos gastar mais do que arrecadamos e que temos que zerar o déficit público nos próximos anos, e a nossa meta é zerá-lo em 2024. Sabemos que isso significa dar um ambiente macroeconômico mais favorável para baixar os juros, mas também temos a necessidade de estar com o Congresso Nacional a responsabilidade de aprovar a nossa tão sanhada reforma tributária. É ela, sim, que vai garantir o crescimento sustentável duradouro do Brasil. Vai impactar de imediato no crescimento do PIB, além do que já crescemos, da ordem de pelo menos, segundo estudos, pelo menos 1% ao ano, fora o crescimento real hoje. Então, diante de todas essas situações, entendo e não poderia encerrar sem dizer isso, que o crescimento que queremos é o crescimento de produtividade. Só tem crescimento de produtividade um país que qualifica seu trabalhador, mas que cuida das nossas crianças desde a primeira infância num sistema educacional público de qualidade. Ou nós enfrentamos que a responsabilidade é de todos nós, do Congresso Nacional, do Governo Federal, não só com recursos, mas numa ampla coordenação do ensino público no Brasil, básico do ensino, especialmente da primeira infância e do ensino médio, ou daqui 10 ou 15 anos, nós estaremos discutindo taxa de juros, inflação e baixo crescimento no Brasil. Da nossa parte, por fim, e não menos importante, nossa função é dar uma visão estratégica de país. O Brasil, o primeiro e talvez um dos mais importantes gestos do presidente Lula foi recriar o Ministério do Planejamento. Esse ministério tem foco. Sabemos que precisamos e vamos entregar este ano o PPA para as senhoras e para os senhores. Um PPA que vai ser participativo, vamos ouvir toda a sociedade, conselhos, andando todas as capitais do Brasil. Uma LDO já com orçamentação de médio prazo. Eu falei só planejamento, nós estamos falando de orçamento participativo. Está tendo um equívoco, inclusive, na colocação via imprensa. Planejamento participativo, não orçamento participativo. E, por fim, diante disso, a nossa meta é planejar, elaborar e executar. E, assim, espero estar podendo contribuir com o governo, com o Brasil, e aqui deixo de público a minha satisfação em estar sendo liderada pela equipe econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigada. Simone Tebet, ministra do Planejamento, trazendo as suas considerações. Nós estamos vendo com essas imagens do Senado, digamos que o coração econômico do país. Só não está aí o grande árbitro por institucionalidade, que é o presidente da República, que vai fazer a avaliação, a ponderação e vai decidir no final sobre aquilo que os seus ministros trazem à sua mesa. Mas nós estamos vendo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que também conseguiu acenos importantes, acenos dados ao ministro Fernando Haddad, em alguns momentos, ao presidente do Senado, e ao mesmo tempo em que reconheceu a responsabilidade fiscal, sugeriu que esta taxa Selic no patamar em que está compromete muito a atividade e traz as suas consequências por tabela ao fazê-lo. Agora, Rodrigo Pacheco retoma a palavra, a expectativa recai sobre os ombros do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vamos ver como ele vai se colocar em meio ao período de silêncio. Nós teremos a decisão do Copom na próxima quarta-feira, e em meio a falas que, apesar de elegantes, respeitosas, foram bastante incisivas, em especial as destinadas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora está sendo anunciado, então, a participação de RCN. Nós vamos acompanhar.
Central Roberto Campos Neto. Bom dia a todos. Excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, autor do requerimento, muito obrigado pelo convite. Ministro Haddad, ministra Simone Tebet, excelentíssimos senadores, muito obrigado a todos pela presença. Eu pensei aqui, como eu acho que é um tema bastante árido e tem muitas dimensões e muitas colocações que estão sendo feitas ao mesmo tempo, e algumas delas são desconectadas, eu pensei em fazer aqui um script para servir de pano de fundo para o nosso debate, né? Então, a gente primeiro precisa entender que a gente tem um sistema de metas e que a gente tem um sistema de metas que funcionou muito bem. O sistema de metas começou nos anos 90, na Nova Zelândia, foi adotado aqui pelo então presidente do Banco Central, Hermínio Fraga. É um sistema que funcionou em todos os países, é impressionante, inclusive o material está disponível para todos. Tem um material que a gente preparou, que foi apresentado na CAI, que mostra como que o sistema de metas faz a inflação cair rapidamente e ficar dentro de uma banda muito mais estreita. Então, isso foi comprovado. E sempre tem um questionamento, não, mas como que o sistema de metas funcionou? Bom, quando a gente olha o sistema de metas no Brasil, ele passou a maior parte do tempo dentro da banda, né? Dentro da banda. Eu sempre vejo alguns questionamentos, não, mas o sistema de metas no Brasil fica muito tempo fora da banda. Não é verdade. Ele ficou grande parte do tempo dentro da banda. Ele teve 7 estouros em 24 anos. Quando a gente olha a situação do Chile, Colômbia e Peru, que tem sistemas de metas parecidos, o número de vezes que estourou a banda foi muito parecido com o do Brasil. Alguns outros países, obviamente, do mundo desenvolvido, um pouco menor. Tem também um tema sobre a autonomia do Banco Central. Eu acho que aí é importante, já foi colocado, eu acho que isso hoje é um consenso, que a autonomia ela provoca um menor nível de inflação, um menor nível de volatilidade de inflação. A gente tem algumas vantagens em termos de aumento no prazo de crédito, maior investimento. Bom, isso tudo já foi colocado. Nós temos um sistema de metas de inflação, que tem uma meta cadente, né, que vem meio caindo, e que chega em 3% em 2024. Sempre destacando que a meta é determinada pelo governo e o Banco Central tem apenas a autonomia operacional para executar a meta. A pergunta que sempre se faz é, a meta faz sentido? A meta está em linha? Então, a gente, inclusive, tem no material que foi apresentado na CAI, a gente fez uma comparação. A meta do Brasil está em 3%, vai para 3%, já está em 3%, perdão. E a gente tem aí 2 grupos grandes de países, um que tem meta de 2%, inclusive tem países emergentes como o Peru e outros países que têm meta de 2%, e tem um outro grupo que tem meta de 3%, tem um terceiro grupo que tem metas acima de 3%. E aí, dos países relevantes, você tem África do Sul e Índia, e o resto são países menores, né? E aí, a gente, olhando a literatura e estudando os casos, a gente vê que em alguns momentos, de fato, você teve descolamento, né, do sistema de metas, por diversas razões. As mais comuns não, acho que vale a pena trocar um pouco mais de inflação por crescimento. Essa é a razão mais comum para o descolamento do sistema de meta. Tem uma segunda também que acontece, que, olha, eu acho que o fiscal não é tão relevante nesse tripé, né, do sistema de metas, e a gente pode testar aqui um fiscal um pouquinho mais frouxo. Foi o caso da Inglaterra recentemente, onde, inclusive, o primeiro-ministro caiu depois dessa tentativa. Foi uma reação rápida dos mercados, que teve que ser abortada. E a gente tem os casos do mundo emergente mais conhecidos, como a da Argentina e Turquia, que começou a ter uma troca entre inflação e crescimento, com a visão de que, olha, eu posso ter uma inflação mais alta, porque eu vou crescer e no final vai ser bom, e no final das contas você tem mais inflação e menos crescimento. Isso também está documentado em alguns outros países do mundo emergente. Como é que o Banco Central toma suas decisões? É uma decisão técnica. A gente tem muitas variáveis que são levadas em consideração, são 2 dias de reunião, a gente tem uma parte de projeções e usa variáveis domésticas e internacionais. Quais são as 3 principais coisas que nós olhamos? A inflação corrente, o hiato, ou seja, a capacidade da economia crescer sem produzir inflação, e aí a gente tem uma parte que é projeções e expectativas. Lembrando que tem projeções internas também, são expectativas e projeções. Então, na inflação corrente, como eu disse, a gente olha os elementos de tendência, se tem alguma inversão. Tem um tema recente muito importante, o Ibovespa está subindo 0,18%, 102.497 pontos. A gente tem agora o Ibov voltando a buscar uma região dos 102.500. A moeda americana em R$ 5,021. O recuo é de 0,59%. E a curva de juros traz a notícia. Nós temos a ponta curta praticamente estável ou começando a pedir prêmio. Seguiremos monitorando. Bruno Mazzoni está o suporte gráfico em paralelo às
às falas de RCN. Projeções de analista, projeções de mercados, tem preços de mercados e projeções internas. Então, como eu disse, a decisão é coletiva e técnica, são 2 dias de debate. E como é que está a inflação no Brasil? Bom, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o cenário e subir a taxa de juros. A inflação hoje no Brasil está abaixo da média do mundo emergente e um pouquinho acima da média do mundo desenvolvido e do mundo emergente, com exceção da Ásia, que tem alguns países que têm inflação realmente mais baixa. Quando a gente olha as curvas futuras, elas começaram a mostrar uma inversão, começaram a melhorar, e com algumas medidas que o governo tem tomado, elas têm seguido nessa trajetória de melhora. A inflação do curto prazo tem caído, mas muito lentamente. A gente teve um número de inflação essa semana, os núcleos continuam altos. A gente tem um efeito estatístico da inflação brasileira, que ela vai para alguma coisa perto de 3,5%, para voltar para o final do ano, alguma coisa entre 5,5% e 6%. A gente, quando olha os núcleos, nesse último número que saiu, inclusive alguns dos núcleos que o Banco Central olha, eles ficaram um pouquinho acima, né? Quando a gente olha o hiato sem grandes mudanças, a parte de crédito teve 2 meses realmente com uma contração. A gente já viu o último número de crédito que foi divulgado essa semana, de março, que tem um aumento de 0,7 no crédito. E aqui eu friso que a desaceleração de crédito no Brasil hoje é bem inferior à do mundo desenvolvido e grande parte do mundo emergente. Os Estados Unidos, por exemplo, está com uma desaceleração de crédito de 8% para 0%, a Europa de 9% para 0%. E eu tenho discutido isso com outros bancos centrais, e a desaceleração do Brasil ela está realmente dentro. Né? Obviamente, ninguém quer desacelerar o crédito, faz parte do trabalho, né, que a gente faz, mas é importante que isso seja de uma forma desorganizada, com o menor dano possível para a economia. Em termos de expectativa e projeções, a parte de analistas, em termos de expectativa de analistas, tem uma piora recente, principalmente na parte mais longa, uma piora que já dura quase 15 semanas. A parte implícita, que é a inflação de mercados, teve uma piora de novembro para cá, depois teve uma melhora e recentemente teve uma piora na ponta. A gente olha também. E tem as projeções do Banco Central, que são igualmente relevantes, onde elas pioraram ao longo do tempo e estacionaram num nível alto e distante das metas nos últimos tempos. Então, a gente pensa muito no diagnóstico. O nosso diagnóstico é que a inflação não é uma inflação de oferta e que, portanto, precisa do trabalho que está sendo feito. E mesmo quando a inflação de oferta, é importante destacar que a tarefa do Banco Central, como foi recentemente destacado por alguns outros bancos centrais que falaram sobre isso, a tarefa do Banco Central, quando a inflação é de oferta e atinge toda a cadeia, é combater o que a gente chama de efeito secundário, né? E a gente vê, né, claramente nos nossos números que a gente tem, né, muito do efeito secundário acontecendo. A gente, inclusive, vai ter aqui um evento no dia 19 de maio com os principais bancos centrais do mundo, onde a gente vai discutir esse é um dos temas que vai ser discutido. Aí a pergunta, então, é por que combater a inflação? Bom, a inflação é um imposto perverso, né, dos mais pobres. As empresas e pessoas com mais recursos têm capacidade melhor de se proteger da inflação, tem vários estudos que mostram isso. A inflação está muito ligada à confiança do consumidor, então, quando a inflação sobe, você pode ter até uma sensação de curto prazo, né, que teve uma relação de troca favorável, mas, eventualmente, isso se apaga. E quando isso vem acompanhado de uma desancoragem na expectativa, aumenta muito o custo da desinflação. Vários trabalhos foram feitos sobre isso, inclusive do professor Carlos Viana, que está, acho que por vídeo aqui nos acompanhando. E uma coisa que a gente vê também com o aumento da inflação é que reduz o prazo médio do crédito. A economia passa a girar cada vez mais no prazo mais curto, e isso é muito problemático para investimentos a longo prazo. Em termos de crescimento econômico, é importante dizer que o Banco Central sempre suaviza os ciclos o máximo possível, né? Então, a nossa tarefa é trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo para a sociedade possível. A gente viu recentemente o PIB voltou para um patamar acima da pandemia, né, um patamar máximo acima da pandemia. Obviamente que a gente quer crescer muito mais, é importante crescer, concordo com o que a ministra Simone Tebet disse. O desemprego, quando a gente olha, ele está historicamente muito alto ainda, ele é alto, né, mas quando a gente pega o passado recente, ele melhorou bastante. A parte de salários, a gente tem tido um ganho na parte de salários reais, de recompensação do salário real. Então, o crédito segue desacelerando de forma organizada. Então, a questão é por que os juros são tão altos no Brasil? Bom, a gente tem uma parte de um conjunto estrutural e um conjunto que está ligado ao canal da política monetária. Na parte estrutural, a gente tem recuperação de crédito que é baixa, a gente tem um endividamento percebido que é um pouco mais alto, e o governo está enfrentando esse problema agora. Tem uma parte que é a baixa poupança, tem uma outra parte de indicadores de risco, e na parte do canal da política monetária é importante frisar aqui que a gente tem um volume de crédito direcionado que é muito grande. Então, é como se o Banco Central pisasse o freio, mas o freio tivesse menos potência.
ou como se a gente tivesse uma tubulação que estivesse um pouco entupida. A gente tem 42% do crédito da economia que é direcionado, ou seja, que não está sob o impacto direto do que o Banco Central faz. Então, é como se você tivesse menos potência naquilo que você faz. A média do mundo emergente, para a gente ter uma ideia, é 6%. Então, o Brasil tem um volume de crédito direcionado muito grande e isso faz com que o trabalho fique bastante mais difícil. E aí tem um tema, mas os juros reais são muito altos. Bom, a gente fez uma comparação recente, também está no material que está disponível, que o juro real brasileiro ele é alto, sim, ele já foi muito mais alto, inclusive recentemente ele está abaixo da média, o diferencial do Brasil para os outros países está abaixo da média histórica e da média recente. Da média histórica está muito abaixo, da média recente está abaixo. De 2014 a 2019 foi 3,6, ou seja, o Brasil foi 3,6 mais alto na média e agora está 2,2. Não estou aqui, obviamente, defendendo o juro real alto, só estou dizendo que é uma ferramenta que é usada e como o Brasil teve um conjunto muito grande de ganhos institucionais nos últimos tempos, isso nos permite a fazer o mesmo trabalho com menos juros real. Tem também um tema da relação de crédito e juros, né, que é importante frisar que nem sempre cair a Selic dá mais crédito na economia. A gente teve vários experimentos no Brasil e em outros lugares do mundo, onde se caiu o juros sem credibilidade e, na verdade, o crédito cai. Em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 é um exemplo claro disso. 3 minutinhos. Tem um outro tema importante também, que é o tema do spread, né, que não é só Selic, a gente tem um spread, um custo de spread que a gente precisa entender. Né, e aqui acho que o Banco Central, junto com os bancos... 102.742 pontos, alta de 0,42%. O Ibov renova a máxima intradiária. Faz uma comparação dos juros 13,75 hoje, com os juros 13,75 a última vez que ele teve 13,75, e a gente tem hoje um spread mais baixo em todas as categorias de crédito, fruto das medidas que foram adotadas. Isso também está no material disponível, vocês podem consultar se quiserem. Tem um outro tema que é a relação entre Selic e juros longos. Não, a gente tem na cabeça, não, quando eu caio a Selic, cai os juros longos, tudo fica... Mas nem sempre, porque se eu cair os juros sem credibilidade, eu caio os juros curtos, às vezes o longo até cai por um tempo, mas dura muito pouco, porque ele volta a subir, porque tem um tema de credibilidade. E o que importa na economia não é a Selic, o que importa é o que a gente chama de condições financeiras, que é o que eu tenho total de liquidez na economia. E a Selic é um instrumento que, para gerar condições de liquidez, tem que ser conduzido com credibilidade. Queria destacar só a parte de mercado de capitais, que é super importante, relevante. Tem até um artigo hoje muito construtivo no jornal, dizendo que a gente devia incentivar mais. O mercado de capitais é muito democratizante, porque faz com que as grandes empresas vão direto para o mercado de capitais. Isso deixa espaço no balanço dos bancos para fazer pequenas e médias. Ele aumenta a alocação eficiente na economia, né? E ele, nos últimos tempos, o que aconteceu é que ele tomou espaço do crédito direcionado. Nós já tivemos crédito direcionado de quase 60%. Ele caiu para 40% e a gente vê que isso quase tudo foi incorporado por uma melhoria e um aumento na atividade de mercado de capitais. Então, só terminando aqui rapidamente, falando que o Banco Central tem uma preocupação enorme com a agenda social. Eu acho que nos últimos anos nunca teve, né, uma fase do Banco Central, e de novo, não é a pessoa Roberto Campos, é o Banco Central, tem uma preocupação muito grande com isso, uma agenda enorme de inclusão e de educação financeira. A gente tem aqui o cooperativismo, o microcrédito, não vou ter tempo de falar sobre tudo. Tem um programa que é super importante para dar educação financeira para as pessoas, que hoje nós já temos 25% de todos os alunos públicos de escola pública engajados, participando desse programa, chama Programa Aprender Valor. Também poderia falar do PIX e toda a parte de inovação que a gente tem feito. Então, eu concluo aqui dizendo que o Banco Central faz um trabalho técnico, com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade. Nós temos um horizonte de atuação técnica... Bovespa na máxima intradiária 0,51%, 102.831 pontos. A moeda americana está caindo 0,57%, R$ 5,023. E Vale passa a subir. Alguns minutos Vale no positivo. Vale subindo 0,70%. Vibra muito, Guilherme Cunha. Seguimos ouvindo o RCN. Mais carentes sobre o planejamento financeiro. Temos coletivamente, no governo, caminhado na direção correta e precisamos persistir no processo de garantir a estabilidade de preços, que é tão importante para os mais pobres. Não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. Muito obrigado. Aí está Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, encerrando as suas ponderações, que, se vocês me permitirem, é uma síntese do que ele falou ontem, né? Ele acaba colocando em tópicos exatamente o mesmo racional que ele apresentou ontem na Comissão de Assuntos Econômicos Especiais do Senado. Ontem com muito mais aprofundamento, hoje de maneira mais sintética. E me parece que a estratégia do RCN é driblar
até pela perspectiva técnica que, por lei e institucionalidade, o seu cargo pressupõe, driblar qualquer pontuação específica ou provocação. Armínio Fraga está sendo convocado agora, ele toma lugar no púlpito do Senado e deve encaminhar alguma provocação, reflexão, pergunta para apreciação dos personagens que estão na mesa. Vamos acompanhar. Lembrando que o Armínio Fraga apoiou Lula, é um personagem mais apoiado na cartilha liberal, se você preferir assim dizer, e foi um dos que se decepcionaram. Ele chegou a dizer, estou com medo, depois que Lula começou a tomar as primeiras ações e apostou numa retórica que contrapunha a responsabilidade fiscal e social. Vamos ver o que é que ele lança para a bancada. Ministra Tebet, ministro Roberto Campos, na minha época não era ministro, mas agora é. E com certeza a casa, aos senadores que aqui me recebem, aliás, como sempre fizeram, e onde eu vivi momentos importantes da minha vida. Eu vou fazer uma breve introdução, eu tinha calibrado até para falar um pouquinho menos, mas talvez eu tivesse estourado meu tempo. Mas assim, nós estamos falando aqui de macroeconomia, essencialmente. Política fiscal, política monetária, taxa de juros, taxa de câmbio, risco na economia, incerteza, etc. Nós, no Brasil, conhecemos melhor do que ninguém o mal que uma política monetária, que uma política fiscal, que uma política regulatória irresponsável, inconsistente, pouco previsível, o mal que isso faz para a economia. Então, acho que nós temos que estar, nesse momento, que eu considero difícil, olhando para o médio, para o longo prazo, com sangue frio e com a confiança de que acertar essa área é fonte de crescimento. Às vezes, no momento em que é preciso fazer alguns ajustes, a gente perde isso de mente. Mas eu tenho 3 pontos, então, hoje para fazer. Muitos vão falar, colegas economistas vão falar, o debate corre quente aí nos meios de comunicação, nos jornais, na academia, e eu, então, para não falar demais, queria falar sobre 3 assuntos. Falar um pouco sobre o sistema de metas, falar um pouco sobre a discussão sobre o novo arcabouço e depois uma pequena conclusão que eu vou deixar para o final. Bom, o Armínio Fraga, ao que tudo indica, vai se estender ao longo dos próximos minutos para trazer todas essas provocações. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.